Terráqueos, este é o sinal da rádio Pica das Galáxias, desafiando as normas e revelando segredos desconhecidos. Vamos embarcar em uma jornada pelo lado oculto da Lua, onde a realidade é paralela e a busca pelo conhecimento é considerada uma anomalia. Preparem-se para mergulhar em um universo de ideias bizarras. Aumentem o volume e questionem a verdade. E aqui comigo, as outras anomalias da nossa rádio. The Wells, o caçador de histórias, e Rafael Camargo, o nosso Camarguinho. Como vão vocês? Muitas saudades de vocês. Boa noite. Boa noite, como sempre. Tá tudo bem. Tava mais friozinho aqui na pica, mas agora deu uma esquentada, né? Mas, mas tá tudo tranquilo. E temos agora hoje este episódio muito interessante, que foi aguardado durante muito tempo pelos integrantes da pica, né? Para quem não tá assistindo, apenas ouvindo, é Leonardo da Vinci e o lado oculto da Renascença, quando a Gioconda convidou o Vitruviano para a ceia. Olha só. E para começar esse episódio, vamos trazer assim alguns apontamentos que justificam esse título. É uma pequena historinha dividida em partes, mas que ao final vocês vão entender por que foi escolhido esse título. Na enigmática e vibrante era da Renascença, existia um homem cujas obras transcenderam o tempo e o espaço, Leonardo da Vinci. Com suas criações sublimes, deixou pistas e enigmas que até hoje fascinam a humanidade. Mas, e se essas obras estivessem conectadas de maneiras que poucos imaginam? E se escondido nas entrelinhas da história existisse um convite peculiar que unisse a Gioconda, o homem vitruviano e a última ceia? E aí, chegamos neste ponto. Tadã! Influências ocultas do Renascimento. Alguém quer começar? Ou Olha, eu de passo a bola? praxe, eu acho de praxe tu pode introduzir. Eu acho que fica bom e a gente começa a se sentir mais à vontade. Então O que tá. tu acha? Fale um pouco mais sobre essa imagem enigmática. Ela é Ela é bem enigmática mesmo. Ela é enigmática, psicodélica, transcendental, porque não tem como definir o Renascimento não seja com uma série de palavras pomposas intelectuais. Mas é que, na verdade, o Renascimento ele sempre foi reconhecido como um período, vamos lá, né, de renascimento cultural e científico na Europa, né? Não tem outra palavra para definir. Mas, na verdade, o que aconteceu ali foi um grande intercâmbio, né, de vibrantes ideias e conhecimentos. E o Leonardo da Vinci, ou da Vinci, né, ou Leonardo da Vinci, né, The Wells, que depois a gente tem que explicar essa história do D e do Da, ele foi uma das figuras mais icônicas desse período. Foi basicamente conhecido pela genialidade e pela criatividade, digamos, à frente da época. A ideia desse episódio é explorar a possibilidade que as obras e as invenções elas foram influenciadas por fontes não tradicionais. Aí revelando que o Leonardo ele era mais conectado ao mundo do que se imaginava. A nossa proposta para esse episódio é dissecar as possíveis influências e teorias, desde os arquivos secretos do Vaticano até os conhecimentos trazidos do Oriente. E aí, para trazer um pouco de contexto e embasamento, né, para não dizer que a gente viajou demais na maionese e esses guris devem ter usado alguma coisa para estar tão loucos, né, criando esse episódio, nós não usamos nada, na verdade, a gente baseou, não usamos nada, mas a gente baseou. Esse trocadilho ficou bom. Tem 4 referências literárias. O primeiro é o Leonardo. Agora, antes, e te cortando agora, e antes, já que a gente está falando de influências literárias, eu vou gostar de fazer uma citação aqui de um grande escritor que com certeza ele foi influenciado pelo Leonardo da cidade de Da Vinci, né? Então aqui eu vou falar um pouco sobre Leonardo. A gente pode comentar aqui que a base de todo conhecimento, que era o que ele dizia, que a base de todo conhecimento partia necessariamente da observação. Então a gente pode lembrar da falta da virtude e da paciência que o homem burro moderno adquiriu, que fez com que ele perdesse o poder da observação. E daí, voltando ao Leonardo e ao escritor, que eu imagino que ele tenha influenciado,
O Leonardo comparou o organismo humano com a natureza. Ele viu a semelhança e escreveu o seguinte: brotam os pelos sobre os animais, brota o pasto sobre as pradeiras e as folhas sobre as árvores. Podemos dizer, então, que a terra tem alma vegetativa. A carne seria o solo, suas cartilagens seriam as tobas, seu sangue seria as veias das águas, e o calor da alma do mundo seria o fogo que está no interior da terra. Lembrando do nosso querido e grande Júlio Verne, no Viagem ao Centro da Terra. Perfeito. Muito bem, muito bem. Isso prova que o Leonardo deve ter fumado um, né? Tá, mas vamos lá. Só pra Pergunte ao Bezerra. Ah, é o Bezerra da Silva que vai responder essa pergunta. Aí tem essas 4 referências que foram usadas para trazer um pouco de contexto. O primeiro é o Leonardo da Vinci, né, do Walter Isaacson, a famosa biografia que explora as múltiplas facetas do Leonardo. Né? É um livro bem bom. Lá na Terra eu tinha lido e pena que aqui na Biblioteca da Pica não tem. O outro não tem. A gente não consegue nem um PDF dele sobre... Rola o PDF, rola. Aí o outro é o 1421, o ano em que a China descobriu a América, do Gavin Menzies, que daí traz a discussão, a hipótese de que os chineses chegaram na América antes do Colombo. Aí tem o 1434, que é o ano em que uma magnífica frota chinesa velejou para a Itália, também do Gavin Menzies. E o outro é o de Medici, The Godfathers of the Renaissance, do Paul Stratton, que daí eles examinam o impacto da família Medici no Renascimento e como eles poderiam ter facilitado o acesso do Leonardo a conhecimentos exclusivos, esse tipo de coisa, né? Mas daí vem o nosso garoto propaganda do episódio, o Léo. O Léozinho. O Léozinho. Nosso o Léo aí. Multitasking, né? A gente pode chamar de multitasking. Multitasking. Né? E vamos falar desses livros que tu citaste anteriormente, ou somente os deixamos como en passant, como eles merecem? Daí um episódio grande, né? Se a gente fosse falar, né? Tipo as invenções visionárias do cara, né? Isso aí que o Del Wells falou, essa ironia dos livros, que outro dia ele já me deu essa riada, tu decide. Eu vou citando ao longo do episódio, né? Para tentar contextualizar um pouco. Então continuamos. Deixamos para seu momento. Eles vão aparecer algumas vezes aqui. E o que a gente tem do Leonardo da Vinci, né? A gente podia começar falando sobre a infância e o início da arte. O que vocês acham? Me interessa. Legal, poucas pessoas sabem disso. Então tá. Será que o público sabe que além do Leonardo, né, ser, né, o Leonardo da Vinci, e aí o The Wells podia explicar, né? Mas da Vinci ou The Wells? Ou é Da Vinci? É o Leonardo da Vinci, né? Leonardo, bastava o que ele era da cidade de Da Vinci. Então é Leonardo da cidade de Da Vinci. Mas aí no caso não seria Leonardo da Vinci? O nome da cidade? Não, porque o da é o italiano, né? Da Vinci, que seria de em português. Então tá. Mas não significa. Mas aquilo que a gente debateu é que muita gente acha que é o sobrenome dele. Que não tem nada a ver. É o sobrenome. Se tornou o seu sobrenome, né? Até porque tu vai dizer mais pra frente, mas o seu pai lá que foi o Piero, né? O Piero. Ser Piero, né? Ser Piero, que é tipo senhor Ser bispo, Piero né? da Vinci. Ser Piero da Vinci. Ser Piero. Ser Piero, né? O Piero, ele era um notário, né? Ele tinha uma profissão bem pomposa ali no vilarejo, na região de Vinci. E daí... Vinci que é meio que, digamos assim, é ruim dizer assim, mas é meio os subúrbios perto de Florença, né? Isso quer dizer, a geolocalização desse lugar para as pessoas saberem, né? Perto de Florença. Aí a grande questão do Leonardo... Quase um Capão Redondo de Florença. Né? Capão Redondo, bela analogia. O Leonardo, ele era filho ilegítimo, né?
Então era o Piero, aparentemente a mãe do Leonardo era uma camponesa, né, a Caterina. Caterina, exatamente. Ele cresceu numa família próspera, não passou problema, né, mas não foi criado pelos pais. Foi pelo avô, né? Sabe que tem um ponto dessa da mãe dele, da Catarina, que tem o lado que muitos dizem dessa questão dela ser camponesa, e tem uma vertente de estudiosos e tal, até, se eu não me engano, é a pessoa que fez esse estudo é o diretor, enfim, do Museu do Leonardo da Vinci, né? E diz que pelos estudos e tal, que ele foi puxando, inclusive diz que existem documentos do próprio Ser Piero, que a mãe dele, a Catarina, poderia ser uma escrava que ele a libertou, uma escrava vindo do lado ali do Médio Oriente, né, do Oriente Médio e tal. Tem esse lado assim também. Mas uma bela teoria. Mas o que se fala é isso que o Vale falou, dela ser uma camponesa, né? Ela era uma camponesa de nobre coração que vinha todo dia aos bosques recolher lenha, será? Antes de contar uma piadinha aqui do Leonardo e como é que ele entrou na arte, tem um seriado que eu dei uma assistida lá na Terra, que se chama Da Vinci Demons. Sim. Bem legal. Ele, claro, ele não é fiel à história do Leonardo, né? Ele traz toda uma interpretação hollywoodiana, mas tem umas coisas bem bacanas. E uma das coisas que eu lembro agora que tu falou dela ser escrava, nesse seriado, por curiosidade, a mãe dele era de origem árabe. Pois é, então, essa teoria, ela atualmente é a mais se está aceitando mais. Mas enfim, não tem muito, tem essa disputa, né? Aí o que aconteceu com o Leozinho? Aí aos 14 anos, aí ele foi, né, tinha que entrar para uma escola para mostrar que ele era. Foi virar aprendiz do André Del Verrocchio, lá em levado pelo seu pai. Sim, aí sim. Papai levou ele. Aí ele foi lá, né, aprender as técnicas de pintura, escultura e engenharia. Só que o Leonardo, né, já começou a ele aprontar. No estúdio do Verrocchio, ele já estava desenvolvendo várias habilidades enfim, e técnicas que ele, né, levou para a vida. O Verrocchio que era tido como um dos grandes professores ali na época, né, cara, seu estúdio e tal. No caso, uma das primeiras colaborações do Leonardo com o Verrocchio, ele contribuiu para a obra O Batismo de Cristo. Daí reza a lenda que ele pintou o anjo com tal habilidade que o Verrocchio daí nunca mais quis pintar, né? Porque o Leonardo ali destruiu ele. Então... Isso quando ele já tinha uns 19, 20 anos por ali, né, cara? Sabe que ele, essa participação, que não se tem certeza, mas se diz que foi, que ele pinta o anjo e pinta também a paisagem ao fundo, né, com a profundidade de foco, característica do Leonardo, foi quando o Verrocchio estava fazendo uma escultura, agora não me lembro em qual outra cidade que ele tinha ido para fazer uma escultura de um cavaleiro, uma escultura a bronze. Que era uma questão que na época os maestros eles pegavam obras gigantescas, né, cara, e muitas obras. Um ateliê que nem o do Verrocchio tinha muita demanda, então eles não era estranho que eles utilizassem seus melhores aprendizes para dar umas tapeadas, fazer umas partes delas, né, cara. Pois é, tapeada ou não, é o seguinte, ao contrário de que todo mundo pode estar pensando aí, assistindo agora esse episódio da Pica, tá, mas eles vão falar só do Leonardo, vamos lá, a gente vai falar do Leonardo fragmentado, porque no meio de tudo que a gente pode explicar sobre a história dele, nós vamos trazer umas outras percepções, como foi dito lá no início, que é que o Leonardo separado da Renascença não tem como. Então eles desculpa de cortar, mas então vamos dar uma resposta para esses
né, para esses chatos que tu comentaste que, ó, porque vocês não vão falar, só vão ficar aí tapeando e só do Leonardo e tal, a gente pode dizer que o Leonardo tinha um dos seus colegas no ateliê do Verrocchio, foi amigo dele e era seu colega, o grande Sandro Botticelli, né? Só isso. Botticelli, que, assim, ele pintou aquela obra, uma das suas obras, aquela obra muito conhecida, que é o Nascimento de Vênus, né? Uhum. E, claro, o Botticelli também fez a ilustração do Inferno de Dante, né? Financiado pelo Pier Francesco de Medici. Então, tinha boas amizades também. Sempre teve boas amizades. E o Leonardo, para provar que ele não era um homem de uma cidade só, que ele, né, de alguma maneira, ele respondia ao universo, a gente entra nessa ideia, né, do intercâmbio cultural e intelectual, que foi o que afetou, né, a realidade da época, a Renascença, a vida do Leonardo. E aí a gente vai começar a cavar nessa história do lado oculto da Renascença, né, que para as pessoas que estão aqui assistindo, tipo, o que era digamos assim, esse intercâmbio, as rotas comerciais e esse impacto de intercâmbio cultural? O Renascimento não foi só um fenômeno exclusivamente europeu, primeira coisa. As rotas comerciais, tipo, por exemplo, uma rota da seda, explorações marítimas, e principalmente né, as navegações ou, né, as explorações, vamos usar esse termo, explorações, realizadas pelo Marco Polo e pelo Ibn Battuta, elas abriram esses canais para uma espécie de intercâmbio de ideias entre o Oriente e o Ocidente. Claro, além da questão aqui, né, do din-din. E esse intercâmbio trouxe novas tecnologias e conhecimentos científicos e também filosóficos, de um lado para o outro. E aí que moldaram, de certa maneira, as bases do Renascimento. E na verdade pode ir até mais atrás do que isso, né, cara? E daí, já citando lá aquela teoria do livro de 1435, que a gente pode falar do fato daquele vasto império transcontinental, né, que durou entre início do século XIII até finais do século XIV, e que conectou o leste com o oeste, o Pacífico com o Mediterrâneo, que é o Império Mongol, né? E a sua paz mongólica, que permitiu esse intercâmbio cultural, social, comercial e tecnológico que o Vale está descrevendo nessas rotas aí. O seu apogeu do Império Mongol, foi no final do século XIII, né, cara? E até para dar uma ilustrada nisso que o Deuels apontou, basicamente, algumas coisinhas, né, que a gente poderia usar como contexto do que teve nesse intercâmbio. Esse mapa tá muito bacana, essa tela. O papel, né, ele foi introduzido na Europa no século XI, e daí ele substituiu o pergaminho e permitiu, digamos assim, a disseminação mais rápida e acessível de ideias, né, porque daí tu tem uma outra matéria, uma outra matriz para registrar as coisas, muito mais fácil de transportada e durável. A pólvora tem muitas polêmicas, mas chegou na Europa ali no século XIII, aí transformou a arte da guerra. A única coisa que não é polêmica é que ela explode. Aí a gente tem também a questão da bússola, que ela foi desenvolvida na China, e aí crucial para as navegações. E aí vem a mais engraçada, que é a impressão, que é a técnica de impressão com blocos de madeira chinesa, foi o que inspirou o Gutenberg a inventar a prensa tipográfica, ali no século XV. Invenções visionárias, né? E aí a gente tem esses dois jovens aí, o Marco Polo e o Ibn Battuta. O Marco Polo, né, um explorador veneziano, explorador comerciante. A rota dele era para o Oriente, onde ele expandiu os horizontes europeus. E o Ibn Battuta, né, era um viajante explorador marroquino, e daí ele registrou as suas viagens pela Ásia e pela África. Esses dois aí são muito importantes para esse período. Não sei se o Deus quer apontar alguns. Que o diga o nosso querido Chapolin. Mas prossiga.
Prossiga. Tem um seriadinho que foi produzido pela Netflix, bem no início da Netflix do Brasil, tá? É bom, eu lembro esse seriado? É bom esse seriado? Eu não gostei muito. Não gostei. Não, acho que não retrata. Ficou muito infantil, assim, bobinho. Porque ele deve tocar uma parte do Marco Polo com os mongóis, né? Não, toca, mas ficou uma coisa meio assim, aventurinha, sabe? Não foi uma coisa... É um romance, não foi aquela pegada mais histórica, digamos assim. Tipo assim, tem a chegada da China também, não foi bem assim, tipo... Não foi bem explorado, não foi bem explorado, assim, foi um negócio meio comercial, assim. Tem coisas melhores para ver do Marco Polo. Mas quem quiser assistir tem esse seriadinho aí na Netflix. Por sinal, pararam de produzir, né? Porque não deu muito certo. E aí? Teve uma temporada? Não, teve 2. Ela é a terceira, eu acho, e aí eles cancelaram. E a gente chega na treta. Que são... Treta? Claro. Treta de novo? Sempre tem documento secreto. Senão ninguém escapa. Que documentos secretos tem? As famosas teorias, né? Sugerindo que as figuras influentes do Renascimento, né? Tipo, o Leonardo da Vinci, né? Eles tiveram, digamos assim, acesso a conhecimentos ocultos, preservados em arquivos secretos. Daí, o que eles alegam que tinham nesses documentos, né? Textos antigos, mapas do mundo antigo, tratados científicos alquímicos, e que não eram, né, disponíveis ao grande público, era para a elite intelectual. Então, por exemplo, esses documentos alquímicos, vamos lá, né? Alquimia. Isso teria influenciado os experimentos do Leonardo com materiais e substâncias. Aí, no caso dos mapas antigos, eles eram bem detalhados e mostravam terras desconhecidas, que na época ainda não eram, né, digamos assim, divulgadas, e que isso também pode ter influenciado muito da história do Leonardo. Essa questão dos mapas antigos, se sabe que o mapa que o Cristóvão Colombo utilizou para ele, né? No caso, ele queria ir para as ilhas, aí chegou na América. Eu não vou me lembrar o nome da pessoa que fez esse mapa, que era um amigo do Leonardo. E depois, quando o Cristóvão chegou e tal, e logo depois teve o Américo Vespúcio, né, e tal, existe até um mapa que o próprio Leonardo fez, o mapa mundi, né. E a última, digamos, característica desses documentos secretos é que, como o Leonardo trabalhou sobre o patrocínio, vamos usar essa palavra, de figuras poderosas na época, como o Ludovico Sforza, o César Borgia, isso gerou para o Leonardo uma série de conexões com o Vaticano. Então, que na época era a autoridade em termos de informações privilegiadas, né? E a gente acaba entrando aqui. As suas influências orientais. Agora, seu The Wells, a gente entra nas teorias do Gavin Menzies. Continue, parece. Vai só falando. Eu sabia. Então tá, só para antes de tu massacrar o Gavin, eu vou ter que dar uma... Porque assim, Procurem não brigar por causa dessas teorias. Já foi tempo, já passou. Porque o Dan Brown que fez... O Dan Brown é um pilantra. O Dan Brown que fez carreira no exército e escreveu, sei lá, 1435 e tal, já meio que foi por água abaixo, né? Só pelo fato do Império Mogol. Né? Mas continue. Mas o Dan Brown, olha só, o Dan Brown, ele, tipo assim, combinou ciência, arte, mistério, né? Vamos elogiar um pouco essa parte. O filme... Não o filme em si, nem falo do filme em si, né? Essa coisa de entrelaçar a história, a religião em simbologia, né? O Leonardo da Vinci deixou mas olha só, Rafa, desculpa te cortar, mas te dar uma dica.
se tu tá pagando esse pau pro Dan Brown, vai atrás e pesquisa quem é a mulher dele, pra te ver se... Não, sei. Da cabeça dele. Eu sei Não. da influência da mulher dele. Eu não li os livros, mas o filme eu acho bacana, cara. Eu curto, acho um bom filme. Como Depois filme. teve outro, né? Depois teve continuar. Bom, enfim, depois o cara continuou, né? Depois. Mas vamos falar das Nós influências vamos. orientais. Né? Ele também influenciou, né? Lá como é o nome do cara? O Walter Isaacson, né? Quem? Walter, que na biografia do Leonardo da Vinci ele destaca, né? O Leonardo da Vinci, né? Como um gênio renascentista que inspirou gerações de pensadores, escritores. O Isaacson não ia falar mal do cara que ele tá retratando, né? Mas tudo bem. Não, digo ele fala muito sobre a criatividade do Leonardo da Vinci, né? E como o cara estava acima do tempo dele em inovações, né? Por isso, Ciências, fazer mais uma vez um apontamento. O que a gente está dizendo aqui não é certo nem errado. A gente só está trazendo coisas, teorias que existem, tá? Algumas mais conhecidas, outras pouco conhecidas, e enche a cabeça do público de dúvidas. Da mesma maneira que eu tenho as minhas dúvidas, o Del deles, tu tem. Eu tenho as minhas. Ó, eu não tenho como saber o que é verdade. Essa que é a grande questão. Mas eu prefiro olhar todas as referências, todas as possibilidades, e aí, em cima disso, ficar, né, divagando. Concordo. O Gavin Menzies, ele foi um ex-oficial da Marinha Real Britânica, né? E aí tá, ele foi, né, ficou mais conhecido, obviamente, pelas teorias controversas que ele criou, particularmente pelas, né, explorações marítimas realizadas pela China. Ele serviu na Marinha ali entre 50 e 60. Daí, essa experiência naval que ele teve ali dentro foi o que pescou o fósforo para ele, opa, vou virar escritor. Na verdade, ele ingressou com 15 anos na Marinha. E daí, durante esse tempo que ele estava ali dentro, ele teve muito contato com submarinos durante a Guerra Fria. Essa experiência naval foi uma oportunidade também para ele poder navegar por várias rotas. Depois ele ia usar para investigar e acrescentar nas suas obras. Na verdade, o que aconteceu foi que esse mapa aqui foi a gasolina de toda a questão que, né, consumiu a mente dele. A inspiração veio de quando ele estava estudando os mapas antigos, aí caiu na mão dele o mapa de Piri Reis, que o The Wells vai explicar isso aí, né, que é um mapa mundi otomano do século XVI, e aí o Menzies acreditava que ali podiam ter, né, informações privilegiadas ou explicado está o mapa e as explorações chinesas. Ele foi quando ele decidiu. Não tem uma história que quando ele decidiu escrever o livro ele estava de férias com a mulher dele? Não sei. Não tinha uma história assim? Não sei, pior que eu não sei mesmo. Tinha algo desse estilo. E daí tem a questão inclusive das datas que ele utilizou, né? Os livros dele e tal. Mas esse mapa do Piri Reis, ele, assim como na história, existem mais mapas que não são verdadeiros do que verdadeiros, né? Ou não dizer não verdadeiros, mas que não são precisos, né? Esse do Piri Reis é um deles. O mais interessante do mapa do Piri Reis é a questão dele não utilizar os lados de longitude e latitude e longitude, né, cara? Uhum. Isso é o que mais diferencia ele de qualquer outros mapas, assim. A grande confusão ali dessas teorias do Gavin é como a gente já tinha apontado antes, a frota chinesa em 1421, né, que tem a teoria de que o almirante Zheng He chegou, né? Sabe que não tem 70 anos antes de Colombo. Sabe que não tem o problema desses dois livros dele
Desse de 400 e 1421 e 1438 ou 35? 34. 34. É que é isso que tu falou, a premissa da teoria dele, ela já vai para água abaixo, né? No de 34, pelo fato só pelo Império Mongol, pode citar outros ainda, atrás, além disso. E também ele não tem fontes primárias nenhuma, né? Esse é o ponto. São livros que são romances, né, cara? Por isso que eu brinco que ele é um Dan Brown que fez serviço militar. Daí nessa Mas os teoria. livros, assim, os dois livros são bem bacanas, né, cara? Como vale a pena ler, eu acho eles bem bacanas, né, cara? Eu recomendo a leitura. Toda leitura é válida. Principalmente o de 34, tá? O 1434, ele é bem legal, cara. Inclusive, ele é interessante ler-o se antes tu conseguir ler, né? Antes se ler o The Immobile Empire, né, cara? Que, na verdade, é sobre a chegada dos ingleses na China e da questão lá da Guerra do Ópio, ou seja, a gente está falando de 400 anos depois, por aí. Mas se tu lê primeiro este, depois este do 1434, é muito interessante, porque o Immobile Empire, sim, ele é cheio de citações e referências bibliográficas, né, cara? É o maior até, são quase 900 páginas. Mas Sim. Eu não li esse livro do 1434, então estou aprendendo com vocês. É bem legal, cara. Bem legal. É bem legal, né? Eu sei que é dessa expedição, tô até... Não, eu vou explicar mais até, porque eu comecei O pelo seguinte, 21 cara, para chegar no 34. É que eu estou pesquisando aqui no nosso Netscape, que é o que a gente tem aqui, né? Agora, Então, aquele outro bem de Atlantis lá não vale a pena. Aquele outro Qual? lá não dá. O outro, como é que é o nome daquele outro? Atlântida? É os Segredos? Aquele ali já não recomendo. Aquele ali. Não, Quer dizer, eu ficaria nesses dois aqui. Eu gosto mais desse assunto, né? O outro. Qual é o outro? Sobre a cidade perdida de Atlântida. É Segredo de alguma sim. coisa, é um nome assim, né, cara? Esses dois são legais. O 34 é bem legal, cara. Como leitura, assim, eu acho bacana. Aí tá. E o 1421, o ano que a China descobriu o mundo, do Gavin. Tá. Não, o 21 é que chega. O 21. Fala aí, Vala. O 21 chegou na América, né? Chegou na América. Caso seria 70 anos antes de Colombo, né? Então isso já teria mudado toda a história. E aí ele também justifica que teve uma série de... Ele vai comparando algumas invenções... É uma teoria controversa, né? Tudo é controverso. Adoro treta. Tudo é controverso. Alguém vai dizer que está errado e outro vai dizer que está certo. Então aí já tem uma controvérsia. Ele alega que, tipo, por exemplo, máquinas de guerra, armas de cerco, que no caso o Leonardo, né? Ele desenhou armas de cerco, catapultas, balistas, e isso tem grande semelhança com os dispositivos de guerra chineses da mesma época. Sim. Então, como é que o Leonardo ia saber se, né? Não tinha Google para o cara pesquisar. Olha o que os caras fizeram. Não tinha o Netscape. Aí tinha também as questões de canhões e artilharia, que isso aí o Leonardo foi muito forte. Só que na China já era usado há séculos. Sim. Instrumentos de medição, que o Leonardo também usou muito para poder criar esses dispositivos de medição do tempo, observação do céu, que o Leonardo também era top nisso. E os mapas e a cartografia, né? Só que o 1421, ele foi, digamos assim, né? Chegaram na Lua. Tá, mas chegaram na Lua. E aí? Agora o que acontece? Só que aí depois veio, né? Vamos investigar a Lua. Aí veio o 1434, que é o ano em que uma magnífica frota chinesa velejou para a Itália. Que daí é, digamos, uma certa continuação, mas agora é focado mais na Renascença. Que daí, o que são esses principais pontos desse livro? Não sei se eu posso continuar, alguém quer falar aí? Posso, por favor, estou aprendendo bastante, e o público também. E basicamente, tá, a tese central.
o Gavin, ele argumenta que uma grande frota chinesa chegou na Itália em 1434, aí trazendo mapa, tecnologia, conhecimento científico, que posteriormente foram usados pelos grandes nomes da Renascença, e um deles seria o Leonardo da Vinci e o outro seria o Michelangelo. Uhum. Aí tem o quê? Tem esse impacto do Renascimento, que ele sugere que esse conhecimento trazido pelos chineses catalisou o Renascimento, acelerando esse desenvolvimento, né, como período histórico, e Influenciou na arte claro, da ciência, né? avanços em áreas como astronomia, cartografia, matemática, engenharia e arte. Tecnologia. Aí o que acontece? Tem as evidências controversas que foi o que o De Wells falou. As teses do Menzies são baseadas em interpretações de mapas antigos, Sim. registros de viagens e outros documentos históricos. Então, assim, é a interpretação de coisas que ele encontrou e ele formou a teoria. Entendi. Nada comprovado e apenas de especulação. Tanto é pura A pessoa especulação. adora especular, né? É pura especulação, porque, assim, a única coisa que podemos dizer de verdade sobre essa teoria dele é que essa influência oriental sim pode ter influenciado, e deve, né, no Renascimento, no movimento cultural, né, artístico, que é basicamente o Renascimento, deve ter influenciado, mas não com essa viagem que, obviamente, ele tem que utilizar algo para fazer um best-seller, né? Sim. Pode ter influenciado através, que a gente volta a falar, já de 200 anos antes, com a Pax Mongólica, que daí sim teve esse movimento, que é fato, comprovado, né? Fato, né? E daí sim, ou seja, esse lado de verdade que teve essa influência, essa dá para comprar. Não em 400, entendeu? Sim. Muito tempo, que nem o Vale falou, muitos séculos antes já era utilizado e já existia esse contato, né, cara? Sim, claro. Entre o Oriente e o Ocidente, né, cara? Sim. Aí... Não, mas eu entendi, só para dizer que eu entendi. 1434, então, realmente ele é uma obra que diz que a frota chinesa influenciou o Renascimento europeu. Mas daí, agora, eu venho com o contraponto. Se em 1434 a gente está falando que os chineses influenciaram a Europa, né, no Renascimento, o movimento renascentista, nessa integração de conhecimentos, a gente não pode deixar de fora uma outra influência cultural muito forte. Adoramos influências culturais. Que foi contribuições científicas islâmicas e a sua influência na Europa na época. Sim, teve. Conte-nos mais. Sim, as influências árabes, né? As influências árabes, né? Eu usei isso aqui, mas a influência árabe foi fortíssima na Europa. Que daí só um pitaco antes, né? Um pitaco na continuação, e tocando em cima ainda da Pax Mongólica. Para quem não sabe, o Império Mongólico ele chegou até parte do leste europeu e aquela parte da Turquia abaixo de Constantinopla. Ou seja, ele chegou até o Mediterrâneo por ali. Logo, essa parte de influência árabe, que o Valer vai falar aqui, vai falar logo, que influenciou diretamente nas obras do Leonardo, com a sua pintura a óleo, né? Que aí foi quando teve quando ele conseguiu utilizar todo esse lado dele de profundidade, de foco, porque anteriormente a isso se utilizava têmpera. O Botticelli, por exemplo, suas obras basicamente todas são em têmpera. Com a têmpera não dá para fazer esse tipo de profundidade na paisagem no fundo e profundidade, fazer esses jogos, e também não dá para fazer a questão de sombras que o Leonardo utilizava como mestre que foi, o melhor de todos nessa questão. E isso pode girar depois até para a questão de fotografia, né, cara? Mas as sombras que eu utilizava, e dá para ver isso na própria Gioconda, que está aqui no nosso título do nosso episódio, que é a parte da sombra, que é utilizada, que ela
ela tá num atardecer, né? A Mona Lisa é um atardecer, aquilo ali no final do dia, e que vem a luz pelo rosto e a sombra vai se dilatando conforme ela vai diminuindo, vai indo pelo corpo, né, cara? Uhum. Essa técnica e essa qualidade, ela só pode ser alcançada pela utilização da pintura a óleo, que já era utilizada pelos árabes lá no século IX, 8, 9, por aí. Uhum. Isso é bem interessante, essa influência aí é enorme, né, cara? Por isso que quando a gente começou a falar ali do Gavin, o Gavin, como a gente sugeriu, é uma das possibilidades. A questão agora, a contribuição árabe, né? O Gavin é uma boa entrada para tu interessar e dizer, pô, mas aqui ele não diz muita coisa, estou dúvidas e vamos atrás, né? É isso aí, ele só abre a porta. Exato. Foi essa a ideia que a gente trouxe para a conversa hoje, para mostrar que é impossível que a Renascença tenha surgido assim, no estalar de dedos, da noite para o dia, e os super gênios italianos chegaram e constituíram toda a beleza do universo, todas as ideias. Não, para aí, só um pouquinho. A gente estava falando de um universo, a Europa na época, que era uma efervescência cultural com infinitas influências de todos os lugares. Aí no caso agora de chegar... É que nem falar do Big Bang, né? Como assim? Mas quem criou aqueles dois que se juntam, né? Aqueles dois átomos e não sei o que se juntaram para fazer aquela explosão. Mas quem criou isso? Aí no caso, na filosofia, né? No caso principal, assim, eu vou citar, é muita coisa, mas eu vou citar as 3 principais contribuições científicas, tá? Por favor. Na astronomia, o trabalho dos astrônomos islâmicos, né, barra árabes, como o Al-Tsu e o Al-Sufi, influenciaram a Revolução Copernicana na Europa. A matemática, a introdução dos números arábicos e o do conceito de zero, que até aquele momento não existia, foram trazidos pelos matemáticos muçulmanos, que facilitou os cálculos mais precisos. Eu não gosto de matemática. E na medicina, os textos médicos árabes, como o Canon de Medicina, de Avicena, foram traduzidos para o latim e aí enriqueceram o conhecimento médico europeu. Canone da medicina. E dentro desse período de influências aí, de pessoas que foram beneficiadas, tem 2 caras, vou ser bem rápido nas explanações. Um é o Copérnico e o outro é o Fibonacci, que se apoderaram dessas influências, desse conhecimento, né? No caso do Copérnico ali, ele desenvolveu a teoria heliocêntrica, né, que foi, de certa maneira, também influenciada pelos trabalhos islâmicos barra arábicos, e o Fibonacci, né, que era um matemático, ele popularizou os números arábicos na Europa com o seu livro Liber Abaxi. O Copérnico, por muito tempo, foi a teoria suprema, né? O heliocentrismo, né? Era ela que definia como o universo funcionava. E o formato espiral. E o Fibonacci, se eu não me engano, ele até é citado pelo Náufrago, né, cara, no filme do Tom Hanks? Do Código da Vinci, né? Sim, tem o Fibonacci, tem um número, que era ali se eu não me sequência, engano, né? A sequência, era não lembro a sequência Fibonacci, que era a senha para abrir o cofre lá onde estava o Codex, né? Então tu vê assim, legal. Nisso aí o Dan Brown foi muito inteligente de usar essas referências para criar a história. Então, de certa maneira, tá todo mundo conectado ali. Só que cada um foi se apoderando de uma informação para né, fazer o seu cartão de visita. Um foi para medicina, um foi para a questão aqui dos números, o outro para as teorias, né, no caso assim, o universo, como é que a gente poderia explicar o universo? A gente tem que ser honesto, né? Defender que o Renascimento foi exclusivamente, né, uma consequência de gênios italianos, europeus, pô, vocês estão de sacanagem comigo, né? Sim. Aí é negar toda uma bagagem, uma influência, uma contribuição violenta de outros povos, e que a história sempre, a gente sabe como é que a história é. E assim... sistema numérico, esse hindu-árabe, né, ele foi uma figura central, né, para isso. Imagina a matemática... popularizou, né, imagina a matemática sem o zero. Pois é. Imagina a matemática sem o zero. E assim,
E a globalização, como se fala hoje, ela sempre existiu durante É. o mundo como conhecemos e não conhecemos, né? Uhum. Não, Vamos lá. e A continua a minha teoria. influenciar, né, a matemática e a ciência moderna, né, A nos dias de hoje. globalização, tá, globalização, ela sempre existiu. O mundo existe hoje porque existiu esse movimento, né? Globalização desde os princípios. Esse Né? intercâmbio cultural, né? É isso que eu prefiro, esse Cultural. intercâmbio. Sim. Eu não gosto muito da palavra globalização, mas é o intercâmbio. Não, a Só que globalização é um intercâmbio cultural né, tecnológico É um e termo social, melhor, é um vai. termo melhor. mas parece que a palavra intercâmbio soa melhor, às vezes. Do que a globalização. Só Concordo. Tem gente que, que não gosta dessa palavra. vamos lá, 500 anos atrás, a gente ter esse intercâmbio, como a gente sabe muito bem, a história, como ela é contada, os registros, né, o que digamos assim, apresentado nas universidades, o que a gente leva como conhecimento para a vida, alguém decretou que seria aquilo ali. 500 anos atrás era muito mais fácil, quando existia digamos assim, uma difusão de conhecimento, ele ser controlado, né? Não que hoje isso não aconteça, mas lá atrás era muito mais controlada essa distribuição de informação. E hoje, nem o Deuels falou, que a gente tem ainda essa globalização, só que hoje é muito mais fácil a gente saber a referência de onde isso surgiu. Naquela época não. Não, hoje é muito mais fácil saber a referência e eu acredito que seja muito mais difícil saber se ela é verdadeira ou falsa. Nós Pela chegamos quantidade, nós já chegamos a esse ponto, né, de ver se o negócio é verídico ou não, né? pela quantidade e velocidade da própria informação e pela geração dela, né, cara? Mas isso que tu falaste de ser do renascimento, e movimento e tal, cultural, e se fala muito só do lado italiano, né, cara? E na verdade, ele pode se dizer que tem o seu grande expoente, o Leonardo, e por ser a Meca, aquela região de Florença, com os Medici e lá em Milano com os Sforza, mas a gente pode citar do Renascimento do Norte, né? Que daí não se fala muito, porque o Renascimento, quando se fala do italiano, se fala muito na questão da própria pintura e escultura, né, cara? Com Michelangelo, com Botticelli, com o Rafael e tal, que não é o nosso querido Rafa, porque ele é mais genial do que o Florentino, né? Obrigado. Sim, isso é óbvio. Por exemplo, o Renascimento do Norte europeu, que daí está muito atrelado na questão das revoluções protestantes, mas ali a gente se toca muito na parte literária, daquele lado, que aí tem o Erasmo de Roterdã, né, cara, e o próprio William Shakespeare, mais pro final. E também tem o Renascimento espanhol, que dá para falar do Greco, que não era espanhol, né, que era grego, daí vem o nome do Greco, e na parte literária, que a gente, que é um clássico dos clássicos, que é tido, que para a língua espanhola ele é o equivalente ao William Shakespeare, que é o Miguel de Cervantes Saavedra com o seu clássico El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, cara, que é o início do século XVII, final do que seria da questão do Renascimento. E também tocando um lado para o Brasil, nosso querido, a gente pode lembrar do Renascimento português, sim, com a Torre de Belém, né, que é na margem do Rio Tejo e foi feita pelo arquiteto português Francisco de Arruda. Isso daí é no início do século XVI. Então, Renascimento, esse movimento cultural, ele é muito mais amplo do que só o italiano, né, com o seu lado florentino e veneziano e milanês e próprio, né, o romano, inclusive o napolitano e tal. Ele abrange em outras partes da Europa, que, logicamente, a gente está falando já da era
das explorações, das navegações, ele influenciou o lado americano também, né, das suas Influenciou colônias, todo mundo. e o próprio intercâmbio. Então, logo não dá para tê-lo como uma parte somente europeu e italiano, e que nem o Valer disse, a influência que ele recebeu para ter esse sparkle, esse nascimento, ele não surgiu dali, né? E também não surgiu de 100 anos antes, ou 50 anos antes, ou 200, é de todo um intercâmbio cultural de séculos e séculos e séculos. E agora, Perfect. para continuar na brincadeira desse episódio, eu vou explanar mais um pouquinho sobre os mistérios do título, né? Que eu, como eu tinha comentado no início. Então, vou dar mais um trechinho da nossa explicação. A história começa. Por favor. Tá bom, então. A história começa com um convite misterioso enviado pela própria Gioconda. Aparentemente, ela planejava uma ceia, não qualquer ceia, mas uma reunião de mentes brilhantes no coração da Renascença. O destinatário do convite, nada menos que o homem vitruviano, a personificação do ideal de proporção e harmonia. Ele, intrigado e talvez um pouco vaidoso, aceitou o convite, curioso para descobrir o que aquela reunião poderia revelar. Enquanto a noite da ceia se aproximava, especulações se espalhavam pela cidade. Quem estaria mais presente? Que segredos seriam revelados? A Gioconda, com seu sorriso enigmático, parecia saber mais do que deixava transparecer. E então o grande dia chegou. O cenário, uma mesa longa e adornada, reminiscente da famosa última ceia de Leonardo. Mas ao invés de apóstolos, cada lugar estava reservado para uma ideia, uma invenção, uma obra-prima do gênio da Vinci. O homem vitruviano, ao chegar, percebeu que nada ali era por acaso. Cada detalhe da ceia, desde a disposição dos pratos até a iluminação, A posição, tudo. estava meticulosamente calculado para representar a perfeita harmonia da natureza e da arte. E então, ao centro da mesa, a anfitriã, a Gioconda, começou a revelar os segredos de Leonardo, conectando suas obras de maneira que ninguém poderia prever. Mas aí fica mais para frente. Agora nós vamos para o Vaticano e o Renascimento. Muito bem. Olha, Muito bem. o Vaticano, eu só posso dizer e só vou falar uma coisa. Sim? Uma coisa suave ou polêmica? Não é polêmica, é fato. Que quando Michelangelo e Rafael, não é o nosso, né? Estavam em Roma fazendo seus estudos e pintando os seus murais na Capela Sistina, assim, o Leonardo, que não foi chamado para fazer parte de todo essa obra gigantesca dessas pinturas, né, cara? Ele não foi chamado porque lá atrás, em uma obra que lhe foi encomendada por um convento lá em Florença, que foi pelo um dos Medici, né? Como parte enfim, oferecido do Medici para um convento ou um monastério e tal, eu não me lembro. Essa obra que eu acho que é do Encontro dos Magos, ou algo assim, é dos magos, cara, quando vai os magos e tal, ele não a termina. Daí vem um pouco da história que ele era um pintor, um artista que não terminava suas obras, né? Ele não termina essa obra porque ele se recusou a pintar nela, porque é a chegada dos magos, sim, dos reis magos e tal. E ele se recusou que nessa obra ele tinha que representar as figuras políticas da época. Logo, ele não foi indicado
pela família e tal, para que fizesse parte dessa empreitada, né? Dessa parte de pintar. Só que nesse momento que eles estavam ali, Rafael e Michelangelo e os outros, ele estava no Vaticano a convite do irmão do Papa que tinha sido eleito, que foi o Leão X, que era irmão ou filho, que era filho de um Médici, sim. O seu irmão, que era o Giuliano, que se interessava muito por ciências, convidou o Leonardo para que, nesse momento, ele fosse lá e estudasse, pesquisasse nos arquivos do Vaticano, estudasse sobre ciência ali. Então, ao mesmo tempo, enquanto Michelangelo, Rafael e os outros estavam lá pintando, o nosso querido Leonardo estava ali investigando nos arquivos do Vaticano. Olha só. Só um detalhe, vale. Legal esse lado, né? Uhum. Prossiga. Ali no... Mas entendeu, eu não sabia disso, né? Não, sabe então, que tem... Embora ele não tenha trabalhado, então, diretamente na construção, ele, tecnicamente, influenciou o desenvolvimento, né? Não, ele estava ali bem como a parte, porque tem, digamos assim, Michelangelo e Rafael. Michelangelo e Leonardo, principalmente pro lado de Michelangelo, tinha uma pequena rixa ali, sim? Sim. Rixa sempre tem, né? Esse lado interessante do Leonardo, então ele estava ali só pesquisando e estudando os arquivos. Sim. Que Leonardo, nessa época, ele ficou investigando os fenômenos naturais, principalmente as funções e as formas do cérebro, para completar um dos seus códex, que é o Códex de Anatomia. Sim. Daí a gente pode falar um pouco do lado do cara que estava participando com a Gioconda, que é o Vitruviano, né, cara, nosso homem. E ele também estava ali, nessa questão de estudo, para representar com maior detalhe o organismo feminino e o feto no útero. Muito bem. Uhum. Muito bem, muito interessante. Por favor, prossiga, Felipe. Agora era o Leão X era o Lorenzo, né? Lorenzo. Ou não? Não lembro. Pegando o gancho do The Wells aí sobre o Vaticano, a construção da Basílica de São Pedro ela foi liderada pelo Bramante. Aí mais tarde, né, o Michelangelo participou do projeto também arquitetônico, mas aí o que todo mundo diz assim, a famosa lenda lá na Terra, nossa, tu tem que conhecer o Vaticano para ver o teto da Capela Sistina. Aí eu penso assim, pô, que sacanagem, né? Tudo bem que o Michelangelo era na pica das galáxias na arte, só que daí ninguém toca no nome do Rafael, né? Porque no caso do Michelangelo, que foi contratado pelo Júlio II para pintar o teto da capela, o Rafael, ele foi contratado para pintar os quartos do Palácio Apostólico do Vaticano. E aí, para quem não presta muita atenção, acha que só o Michelangelo, né, e o Leonardo são legais nessa história toda, o próprio Rafael, que também foi um dos grandes mestres do Renascimento italiano, ele desempenhou um papel muito, muito significativo nesse projeto todo aí. Nem o Deus falou que o Leonardo estava ali de observador. Ele não estava nem de observador, né? Ele nem... Sim, né, de turista ao curso. Ele foi fazer outra coisa. Pois é. E aí a decoração das salas de Rafael, né, que é um conjunto de quartos utilizados como escritório, apartamento, na época pelo Papa Júlio II e os seus sucessores. Aí o que tem basicamente, né? Ele criou a sala da assinatura, a sala do Eliodoro, a sala do incêndio do Borgo, né, a sala do Constantino. Então, assim, ok que o teto da Capela Sistina é magnífico, mas pesquisem sobre as obras do Rafael, essa contribuição dele dentro da cúpula.
E a gente pode falar, agora está falando do Rafael, que é o seguinte, no final de lá 1508, 9, quando o Rafael começou as pesquisas para realizar as suas obras na questão da capela e todo o lado dos painéis, né, cara, que são gigantescos, são vários, na verdade, Sim. ele tem aquele que é espetacular, que é a Escola de Atenas, que é de Rafael, né, que do lado bacana dessa obra, que ali é a junção de todos os pensadores anteriores, Platão, Sócrates e por lá vai. O Rafael solicitou ao Leonardo aquele seu famoso autorretrato de Leonardo, para ser o rosto de Platão nessa obra, porque ele sabia, o Rafael, que de todos os seus contemporâneos, né, o Leonardo era o que mais pensou com liberdade e com profundidade. Então ele, Rafael, que era foda, né, assim como o Vale disse, ele era foda nessas pinturas, ele fez uma homenagem ao Leonardo. E daí, essa obra é muito bacana, é a Escola de Atenas. Esse autorretrato é o rosto de Platão na obra, com o dedo apontando para as esferas superiores do mistério. Então, a galera deixa muito de fora o Rafael, assim como o Botticelli. Olha só, eu vou fazer só uma pincelada agora, entrando na vibe do The Wells, para quem tá curioso aí agora assistindo esse episódio da Pica, e enfim, para quem também, né, tá mais interessado em saber quem era o Rafael, eu vou só falar algumas das pinturas que ele fez, tá, o The Wells? Por favor. Ali na contribuição dele. Então tá, na sala do incêndio do Borgo, uma das pinturas foi o incêndio do Borgo, né, que representa um milagre atribuído ao Papa Leão IV. Aí ele também criou uma outra obra chamada A Batalha de Ostia, que retrata a vitória dos cristãos sobre os saracenos. De la hostia. Isto. De Ostia. De Ostia. Sabe que os espanhóis na Espanha lá, hostia é meio que uma expressão quando tem, não é uma expressão que se utiliza. Aí tem a coroação de Carlos Magno, né, que simboliza a união da igreja e do império. Aí tem, né, o juramento de Leão III, que representa a justiça divina. Aí depois mostra a Batalha da Ponte Milvia, que mostra a vitória de Constantino sob o signo cristão. Aí tem a Visão da Cruz, que retrata a visão que levou Constantino à conversão. E aí vem também uma outra obra que é o Batismo de Constantino, que representa a aceitação do cristianismo pelo imperador. Pouca coisa. Pouca coisa. Então, assim, ó, eu gostaria de falar toda a lista que tem aqui, do que ele fez. Ou seja, Rafael é o cara, né? Rafael, e aí a galera só sabe falar do Michelangelo, né? Então, por isso que a minha mãe deu meu nome de Rafael, viu? Mas daí a gente entra aqui, ó. Esses são os caras, entendeu? Esses caras são aqui... São as tartarugas ninjas, Rafael e Michelangelo. São as tartarugas ninjas. Foram, né, eclipsados pelo Leonardo? De certa maneira foram. Mas é injusto, porque se quem tiver curioso for pesquisar a obra, tanto do Rafael quanto do Michelangelo, olha, ok que o Leonardo é sinistro, é um monstro, mas não dá para desmerecer o Davi do Michelangelo, sabe? Então, cada um era um mestre e detinha, digamos assim, uma habilidade excepcional em algumas coisas. É que a grande diferença do Leonardo... O Leonardo ele não era escultor, né? Já ao contrário do Michelangelo, que ele era um animal nas esculturas. É que a grande diferença do Leonardo para os outros dois é que Leonardo, ele foi para muitas outras áreas de conhecimento, né, cara? Sim. Essa é a diferença. Não que um seja melhor do que o outro, senão o outro um era multifacetário e os outros eram, digamos assim, especialistas, né? Foda nos seus lados. E a gente basicamente essa é a diferença, né, cara? E a gente entra agora numa área da vida do Leonardo que foi, digamos, o pano de fundo durante toda a vida, né? Que foi essa relação do Da Vinci e a religião.
Sim. Não sei se vocês querem. É uma obra muito polêmica. Naquelas, né? Não sei. Né? Eu, para mim, não tem muita polêmica. Eu também Não? não tenho muito, não. Não, Aliás, não tem nenhuma. é que eu queria, Mas, por favor. criar alguma polêmica. Vocês vão me Então, criticar. então comece, Rafa. Ah, Comece que eu sei que tu tá louco para uma polêmica. Não, eu ia ser. Não, eu vou deixar vocês. Cite. Eu sei o que tu quer. Eu Tu gosto. Tu sabe do que quer falar? Eu gosto. Eu quero. Tu quer? Tu quer? Olhando esse quadro, não tem como a gente, né, modernamente falando, lembrar, né, do nosso querido amigo Dan Brown, né, que ele fez aquele filme, né, primeiro fez o livro, que foi um sucesso, um best-seller, usando essa grande obra-prima, né, e Até depois porque conseguiu. Até porque muitas pessoas, a primeira vez que escutaram falar do Leonardo da Vinci foi através do Dan Brown. Muita gente, né, muita gente nem sabia. E Pensava que aí, Leonardo era um dos personagens da tartaruga. todo mundo esqueceu, e aí só sei que o Dan Brown foi um cara esperto, né, cara? Ele explorou esse negócio aí, botou a posição da Maria Madalena do lado. Se vocês verem, quem não viu o filme, até é um bom filme, né? Um bom filme de sessão da tarde, né? Eu acho um bom filme, cara. É um bom filme, não? Eu gosto dos outros filmes também. Eu já conversei uma vez isso aí com o Vale. A única coisa que eu não gosto. Falei. Não, eu só gosto do Da Vinci, assim como Sessão Pipoca, e gosto do outro, até o outro, que é o que eu esqueci, é Anjos e Demônios. Eu não gosto do personagem que o Obi-Wan faz ali do Camelém, cara. Sim, ficou muito bom. Tem A aquela atuação cena dele eu acho muito ruim. Acho que não pode dar spoiler, né? Mas tem uma cena final lá muito maluca lá, que ele, né, vira super-herói lá, enfim. Tem algumas coisas naquele filme, né? Mas é isso que eu ia falar, né? Só ia falar A que o Dan interpretação Brown dele eu acho chato. ficou chato mesmo. Mas essa obra-prima, Dan Brown soube explorar e tirou muito dinheiro, né? Hollywoodiano sobre isso. Sabe que quando eu tava conversando outro dia com o The Wells, e até ele me perguntou, porra, e aí, o que tu tá pensando em falar, né? Quais as obras? Eu falei, difícil, né? Mas essa é uma principal, agora né? eu vou trazer a minha polêmica. Na minha opinião, não tô desmerecendo as que eu não vou citar, mas as duas obras mais fodas do Leonardo, uma é A Última Ceia, não é um quadrinho 30 por 40, tá? Não, numa parede. Né, para quem não sabe, é uma parede do convento lá em Milão, é uma porra de uma parede gigantesca isso aí, não é pouca coisa que ele pintou. Ele pintou com andaime, né? Era um andaime que ele pintou. Tá, então não é um quadrinho, vamos respeitar a primeira obra. E outra, né, a gente tá falando, olha o momento, tá, vamos pensar assim, ó, analisando em termos ali, como a gente, né, quis pontuar, o Da Vinci é a religião. O Da Vinci, com esse quadro, ele conseguiu materializar visualmente, se foi assim ou não, mas todos os significados do que representou esse momento na história. Então, digamos assim, o Da Vinci foi o cara que fez a foto do momento. Se aconteceu exatamente assim, se tem um simbolismo, eu não sei. Mas ele materializou todos os significados que envolviam esses personagens, eu vou usar essa palavra, tá? O simbolismo religioso, um simbolismo espiritual. Se tem mais coisas escondidas aí ou não, se ele quis deixar pegadinhas, aí é outra história. Mas ele conseguiu criar uma das obras mais emblemáticas até hoje. Isso é verdade. Relacionado a um momento, né, eu ia falar um período, mas não pode ser um período, mas uma situação conectada a uma religião. Poderia ser, claro, uma obra religiosa conectada ao islamismo, ao judaísmo, ao que for. Nesse caso aqui está relacionada ao cristianismo / catolicismo. Então, o valor simbólico desse momento para mim é muito importante.
E tanto que tem uma coisa que eu acho fantástica aí, do porquê que eu gosto tanto, e eu não coloco a Mona Lisa na minha lista, tá? Eu só coloco Uhum. 2 obras, que no Só por caso causa do olhar enigmático dela. Por isso é que não coloca. a perspectiva, né, que ele usa, que foi uma técnica muito Ela, inovadora na época. A Mona Lisa, ela o tem um. lance dela é Ah, que, assim, eu também acho ela, né, não se compara e tal, sim, mas sim. o lado da Mona Lisa é que, mais do que ela ser um retrato de uma pessoa, né, cara, ela é uma ilustração de uma teoria da arte, né? É Uhum. uma definição do que consiste pintar, ou seja, ali, a questão dali é o movimento da utilização de luz e sombra, né, cara? É, Isso, sim, a isso, técnica, isso que né? é, A técnica que isso, tu tinha isso que é falado o antes. dela, isso que é o dela, que não, É. que não é nem comparada com essa da Santa Ceia, né, cara? Tu sabe, deixa eu dar uma curiosidade, porque você sabe que na Terra eu cresci, né? Desde bebezinho, vou revelar para vocês, né? Minha mãe era muito fã da era renascentista. E aí deu o nome do meu irmão do meio, né? Primeiro teve a minha irmã, a mais velha, né? Ela deu o nome de Christian. Depois, né? Aí ela pegou uma onda renascentista, assim, né? E aí deu o nome do meu irmão do meio de Leonardo. E aí eu, do Rafael, se eu tivesse outro filho, provavelmente ele ia dar o nome de Michelangelo, talvez, ou algum outro Ô, nome. cara, tu Eu pensei que era as teve tartarugas ninjas, muita né? sorte de ela não te chamar de Copérnico, hein? Copérnico também. Imagina na hora da chamada, Copérnico. Copérnico. Eu lembro do Copérnico do Tangos e Tragédias lá de Porto Alegre. Lembro que tinha o Copérnico, a dança do Copérnico. Vocês lembram E disso? Tangos e Tragédias? Lembro. o Enfim. que, Mas eu estava falando isso porque eu cresci, né? Desde pequenininho, bebê, a minha mãe tinha quadro da Santa Ceia e tinha um quadro da Mona Lisa. E o quadro da Mona Lisa, cara, era um quadro que me assustava desde pequeno, né? Porque eu tinha aquele olhar. Era uma réplica, né? Obviamente, né? Uma réplica da réplica da réplica, comprado no Paraguai, sei lá onde foi. e ele é escuro, Mas, né? e aí aquele quadro de noite, apagava as luzes e tu olhava aquela mulher, né? Parecia que a mulher tava te olhando, né, cara? Em qualquer posição que tu sentava no sofá da sala, vai estar te olhando, tá te encarando, né? Acho que todo mundo tem essa impressão, até hoje agora virou meme, né, de WhatsApp, né? A Mona Lisa. Uhum. Só um comentário, só isso, queria Mas acrescentar esse tu comentário. sabe que essa parte que o Valer estava falando do simbolismo e da Uhum, imponência dessa obra, da Santa Ceia, aham, né? E do momento, aham, e vale a pena falar um pouco da, da história de como foi, da história da realização da obra, né? uhum, Que a Santa Ceia, ela já tinha sido representada de várias vezes, de várias formas, por outros uhum, artistas, né? uhum, Porém, o que tem de especial nessa obra de Leonardo uhum, é que a gente pode falar um pouco de como foi ela surgiu a obra, né? uhum, Que o Ludovico Sforza, né? Que era o chefe da família Sforza, que era a família forte lá de Milão, né? Milanesa. uhum. Ele queria que o sepulcro de sua família fosse no convento de Santa Maria da Graça, que é Sim, onde, foi que é feito no onde, convento, né? que é onde está a obra. Então, Uhum, ele ofereceu aos frades dominicanos, né, no convento, financiar uma obra, que foi na uhum, sala que o Papa ficava quando ele visitava a cidade. Né? uhum, É nessa sala, ou seja, também não é em qualquer sala. uhum, E daí foi pedido a Leonardo que ele pintasse a Santa Ceia. E daí, nesse ponto, que daí vem do lado de interpretações, de simbolismo, do que é a obra, mas aí aqui falando basicamente do que é ela, a obra, o, para Leonardo, né, essa uhum. era uma ceia real. Aí vamos dizer Sim, no processo criativo dele, né, era uma ceia real, concreta, né, cara?
E daí vem, e tem isso, tem isso nos rascunhos dele, nos drafts dessa obra, né? Ele sabia que quando as pessoas se reuniam, quando várias pessoas se reuniam ao redor de uma mesa, né, para compartilhar uma comida, tal, isso ele observou nas tratorias, no próprio Palácio de Esforza, né, cara? Todas as pessoas são diferentes, né, e comem e bebem cada uma com a de uma sua maneira. com a sua maneira, com as expressões, né, cara? Com seus gestos particulares. Porque os apóstolos, eles eram pessoas reais, né, cara? Concretas. Sim, sim, sim. Então, ele escreve num dos rascunhos dele algo assim: eu vejo que um bebe, que eu vejo a um que bebeu e deixou o copo na taça. E daí as representações que ele tem ali, que deixou o copo na taça, e girou a cabeça em direção ao interlocutor. Vejo o outro com os dedos entrelaçados e com a feição fungida, que se dirige ao seu companheiro. Daí eu vejo o outro com as mãos abertas, as palmas para cima, né, e levanta os ombros, prestando atenção com os ouvidos. Ele, antes de fazer o draft, ele montou os personagens assim, né, com a expressão a real, forma, né, que ele agrupou os apóstolos, né, que era o que ele se interessava. Então, o movimento que tem ali, ele fala, inclusive tem essa parte que eu acho idiota e de muita falta de respeito, que o pessoal diz, tem um ali que tem uma faca na mão. Ele aqui ele descreve, eu vejo um com uma faca na mão e a outra com um pedaço de pão. Porque ele tinha uma faca na mão e um pedaço de pão, ele tinha recém cortado o pão, uma parte estava comendo, é uma ceia, assim. Claro. Chega no momento que ele sempre vai, né, ele sempre ia, como de costume, perguntar aos frades do convento, né, cara, o que ele devia pintar aquela ceia, né, cara? Porque, como é uma pintura, ele só consegue descrever um momento, assim como a fotografia. Né? Sim, sim. Então, ele escolhe o momento que Jesus diz: um de vocês irá me traicionar. Um momento, né? Ele não escolhe a Eucaristia. Aqui nessa obra, ele expressa esse momento, dessa ceia. Ele anuncia para os apóstolos que um deles irá trair. Aí começa a confusão. Ele poderia, nessa obra, ter representado a Eucaristia e também, ele tinha 3 momentos que ele poderia ter representado. Esse momento que Jesus falou, né, um de vocês vai me traicionar, o momento da Eucaristia e o momento da lavagem dos pés. Né? E ele escolheu, ou foi, né, não sabe se ele escolheu, ou foi dito pelos frades e tal, para ele representar essa parte. Sim. Daí o que tem nessa parte, nesse lado aqui, daí vem para aquele lado que está falando do Umbral, que ele mexe com Jesus ali, faz o vento. A Maria Madalena, né? Mostrou a Maria Madalena. O que a gente pode ver nessa parte, nessa imagem? Que como é o momento que Jesus falou aos apóstolos que um de vocês iria me traicionar, dá para ver que depois de pronunciar essa frase, o Jesus fica isolado no meio, formando um triângulo equilátero, cara, perfeito, que realça a sua solidão. Sim? Que parece uma montanha, né? Parece uma montanha. Tá bem destacado. Daí, a gente não pode, e vale a pena a gente citar, uma das primeiras obras do Leonardo, que vale a pena esse parênteses, que é a Anunciação, né, cara? Que é quando o arcanjo Gabriel anuncia a Virgem Maria que ela tinha sido escolhida por Deus para ser a mão de seu filho Jesus, sim. Agora a gente vai para o simbolismo, que no fundo daquela obra da Anunciação, que a Anunciação é o arcanjo Gabriel e Maria, no fundo, entre eles, Leonardo pintou um mar, montanhas, e ao fundo uma montanha imponente. Essa montanha deveria ter um significado particular, né? Cristo é montium, né? Que Cristo é o monte dos montes. Né? Continuando na escritura, né? Que o mundo para os pagãos é representado pela ideia do mar, né? Naquela época, sim, ou na questão. Então a montanha sobre o mar é Cristo no mundo, que é aquilo que está captando no primeiro plano, sim?
da imagem que a gente não dá para ver, eu estou falando da anunciação. No momento que a palavra, assim, então a montanha sobre o mar é Cristo no mundo, né, cara? Então no momento que a palavra de Deus é encarnada e toma o alojamento no útero da Virgem Maria, né, que daí é Cristo no mundo, ele é exposto nessa obra da Anunciação em primeiro plano, mostra Maria, assim, e quem queira vai dar uma olhada nessa obra, que é interessante esse ponto. Daí a gente pode citar um pouco, citar, e daí cada um pense o que queira, a gente cita o profeta Isaías e tal, né, que Sim. fala assim, abre aspas, nos finais dos tempos será manifestada a montanha do Senhor levantada acima dos montes. Ou também dá para falar com o São Agostinho, né, comentando o Evangelho de São Mateus, abrindo aspas, o monte como ensina o texto do profeta, Isaías, é o próprio Senhor e o mar, e este é o mundo para todos os pagãos. A montanha sobre o mar, que a gente já tinha falado, né, cara, é Cristo no mundo, né? Então, voltando, então, se a gente entende a Deus como encarnado em Cristo, e a Leonardo, aqui falando do artista, como um artista, em suas pinturas religiosas, ele tinha o fascínio de representar o mistério no momento místico, podemos pensar na possibilidade de uma relação entre a sua primeira obra, a Anunciação, com o cenáculo, né? Um cenáculo que é aqui a Santa Ceia. Então, a montanha, que é a palavra de Deus encarnada, que é Jesus que vem aqui, que a gente vê aqui, sim, é Jesus que vem nos salvar e é rechaçado. Então, a montanha que está ali, que no final é aqui representada, parece uma montanha aqui como Jesus, ele é rechaçado ao final O que vai? por nós que estão ali quando dizem que vocês vão vir. Então, tem muitos simbolismos, e essa parte das Simbolismo. montanhas, essa parte das montanhas que aparece, e mais aparece inclusive na outra obra que eu sei que o Valer curte, que eu também gosto bastante, que é a Virgem das Rochas, né, Valer? Era isso que eu ia falar. Mas até porque, assim, na questão do Leonardo, nessas pinturas, ele não gostava, e isso está escrito nas quantidades de escrituras, né, de manuscritos, nos códigos e tal, ele não gostava da questão dos artistas anteriores, e os seus contemporâneos e tal, que eles eram, se utilizavam demais em detalhes, ou seja, uma poluição de detalhes, tanto é que tu vê a ceia e tal, ela não, tu vê as outras representações do cenáculo e tal, do cenáculo, ela é cheia de comidas e Não é muito poluição, não é muita poluição. Aqui ele faz um lado bem dele, ele se importa Bem detalhista. nas expressões dos personagens. É nisso aí que o The Wells falou. Desculpa me estender, mas é Não, que essa obra aí Isso é é o seguinte, história. né, cara? foi intencional. Até porque a história da arte, né, cara? Quando se fala de história da arte, temos que É uma analisar aula. a questão da arte, né, meu, também. Não só... Foi justamente intencional colocar essa tela, porque eu sabia o que ela ia gerar. Então, por isso que eu fiquei quieta ali, quais eram das obras. E só para complementar o que o The Wells falou, sim, a outra obra que entre as duas, para mim, que são as tops, é a Virgem das Rochas, e muito também pelo simbolismo dela, e também pela técnica que ele ficou muito famoso, que é o esfumato, né, que é uma espécie de transição suave entre cor e forma, que dá um efeito de neblina, parece um fog e uma fumaça, que isso foi muito inovador para a época. Mas, pessoal... Que ele só conseguia fazer isso porque a utilização da pintura a óleo. Porque na têmpera ele não tem como fazer isso. Aí é que tá. Com tudo isso do Leozinho, a gente chega aqui, ó. Aqui tem uma treta aqui que... Mais uma? A história, ela foi construída sobre tretas. É assim que eu vejo. Muitos dizem que o Leonardo foi favorecido, sim, né? Teve acesso aos arquivos secretos e que isso pode ter, tanto que, como o Deus falou ali, né, a questão da tinta a óleo, talvez não tenha sido só a oportunidade de
de conhecer, talvez, técnicas inovadoras de pintura, mas vamos lá, talvez possa estar atrelado a outros conhecimentos, ou pergaminhos, esboços de equipamentos militares, né? A gente tem uma piadinha, né? A gente nunca sabe que os povos desaparecem, né? Aí surge um povo mais evoluído, né? Mas como é que a gente sabe que já não existiu o povo evoluído e que hoje nós somos os burros da história? É por aí que eu penso. Então, o que tem ali dentro, muitos dizem que uma boa parte da Biblioteca de Alexandria, que misteriosamente queimou, né, e que seu acervo desapareceu, a lenda é que não desapareceu, né? Então fica meio assim, né? Onde que ela pode ter ido parar? Pois é. Os números, mas... Diz uma lenda por ali que ela foi parar na biblioteca do The Wells, mas não é verdade. Os números que a gente escuta por aí, que é algo em torno de 85 quilômetros de prateleiras. Sério? É. Verga. 85. Caramba. E que por baixo, 35 mil volumes. Sim, são migalhas que foram largadas aos pombos. Pode ser muito mais. Então, uma parte está disponível ao público, né? Depois deles revirarem a tua vida para saber. Outra parte está secreta no subsolo. Um pouco daquilo que a gente viu no Anjos e Demônios, quando o Langdon queria ter acesso, que ele queria, né, dar continuidade do livro, e ele já estava há anos pedindo acesso. É isso aí. E aí ele conseguiu acesso. Quando eles precisaram dele. E aí ele conseguiu entrar lá, né? E a história é essa, só que a grande maioria do acervo não é acessível, não. Daí dizem que ali dentro, por exemplo, tem cartas e correspondências entre papas e figuras históricas importantes, reis, imperadores, líderes religiosos. Então, o que eles conversaram nessas cartas? Bom, eu não sei. Pois é. O que a gente conversou antes... Eu ouvi falar também, né, agora que tu botou essa imagem, me lembra também que eu tinha ouvido falar na época que o Vaticano teria também muitas correspondências, sei lá, muitos documentos do próprio Leonardo da Vinci, né, explorando temas, além de espirituais simbólicos e questões assim, tipo de alquimia, outras coisas assim, tipo da anatomia humana, alguma coisa de ciência. Ele tinha compartilhado isso, né, com o alto clero lá do Vaticano, lá, né, mas não tem nenhuma prova de que isso tem prova é assim, ter que entrar lá e procurar, mas que... Será que eles deixam? Mas que, obviamente, a gente acreditar que não existem, sei lá, dezenas de trabalhos e cadernos do Leonardo que parecer que podem estar, assim, armazenados lá e bem guardados, óbvio. Sim. Tiveram acesso, então a gente... É um material... Vaticano é um material do Leonardo que poucos têm acesso, né? Então, o que pode ter ali? Pode ter coisas fantásticas que a gente nunca... O próprio Vaticano é um mistério, né? O Vaticano sim é um mistério. Inclusive, não só papéis, né? Não só outras coisas. Não sei se vocês viram, só rapidamente cortando rápido esse assunto, mas é só uma menção, que eu sou da parte cinematográfica. Vocês já viram o filme O Exorcista do Papa? Sim. Vocês já viram? Sim. Já dando um spoiler, né? Tu vê o próprio Vaticano, ele tem um setor lá secreto lá de exorcistas. Tu viu que interessante? Então, eles têm um núcleo lá, né? Ainda bem que a tua abordagem foi sobre isso, não a nossa opinião sobre o filme. Não. É só sobre os núcleos, né? A gestão do Vaticano. Daí assim, só para dar mais umas 2, 3 pinceladas, né, desses materiais, documentos alquímicos esotéricos, né, que podem também estar ali escondidos, mapas de cartografia, os evangelhos apócrifos, né? Sim. Os textos religiosos que não foram inclusos no Novo Testamento e que podiam trazer uma outra visão, né, para a realidade, enfim, mas, sei lá. E os famosos segredos de Fátima, né? Dizem que... Segredos de Fátima, bem lembrado. Que tem coisas ali, né? Que aparentemente o terceiro não foi revelado, mas, né? O que nós vamos dizer? E a gente entra em cima disso tudo
O Vaticano foi só para poder trazer um pouco, né, de que tem muita Que coisa. imagem bonita, tá? Não, que Imagem bonita. muita coisa está guardada e que a gente não vai ter acesso. Vou até Então, colocar de wallpaper aqui no meu celular, velho. Deus, eu vou dar uma cutucada e eu vou passar a bola para ti aqui, então, tá? Dessa perspectiva histórica, o que que seriam as principais teorias do por que tem essa omissão das influências da Renascença, né? Que outras culturas têm uma grande colaboração do que aconteceu. O primeiro é o eurocentrismo, né? Essa tendência de valorizar só as realizações europeias e em detrimento da contribuição das outras culturas. Isso aí até hoje acontece. Falta de documentação, né? Muita coisa aí foi transmitida oralmente ou através dessas rotas comerciais, aí, né, documentação mesmo não vai existir. E a política e o poder, né? Essa valorização da identidade europeia e a minimização de influências externas. Então, a gente sabe que isso tudo serve para algumas agendas políticas, mas também tem uma questão, né, que se chegar em algum momento que seja possível reconhecer essas influências, a gente começa a perceber que, na verdade, o Renascimento ele foi um verdadeiro caldeirão, né, de culturas e conhecimentos. E aí, no caso do Leonardo, ele simplesmente exemplifica essa fusão de saberes de diversas culturas. Então, na minha opinião, a genialidade do Leonardo, fora a habilidade para materializar as obras, foi principalmente por isso, essa, essa capacidade de fusão dos saberes. Então, assim, esse legado artístico, científico, na minha opinião, ela funciona como um testemunho assim, do poder do intercâmbio cultural. E aí tu vê que se a obra dele não tivesse poder, se ela não tivesse valor, ela não estaria até hoje inspirando e desafiando, né, a compreensão do mundo, porque em 2024 a gente estava debatendo agora aqui, durante 30 minutos, né, uma imagem da Santa Ceia, e olha quanta coisa a gente já debateu. Então talvez o Leonardo sirva como um exemplo dessa época. O... Pode falar. Não, acabei. O, o Leonardo, ele poderia ser assim um mestiço da Ah, arte, boa. né? Boa analogia. De Bom, toda a junção de, perfeito, perfeito. de influências e de intercâmbios de todas as É isso aí. culturas que em algum momento na história passaram ou pelo território ali, que ele se mexeu, né, cara? E, e que nem tu dissesse, terminou influenciando até nos dias de hoje. E falando de influência, né, a gente não pode deixar de falar de uma das, pelo menos eu sei que é de nós três, né, cara, de uma influência enorme, lembrando um pouco daquela da imagem anterior e agora tocando para esse lado daqui, porque também tem muito parecido com o nosso querido Júlio Verne, né, cara? Sim. E daí dá para contar uma historiazinha que vale lembrar, a gente pode falar do traje do mergulhador, do nosso querido Capitão Nemo, né? Nas 20 mil léguas de viagens submarinas, que no caso do Leonardo, né? No final do século XV lá, foi até final do século XV, início do XVI, os turcos chegaram ao norte de Veneza. E ele foi chamado, e daqui tu vê o lado dele, do mestiço do conhecimento e dessa junção de culturas, né, cara? Ele foi chamado pelos chefes lá da República Veneziana e tal, como conselheiro e como engenheiro militar. Então, dentro de várias de suas invenções, teve o traje de mergulho, traje mergulhador, né? Que é a ideia, e aí tem desenhos no código, um dos códigos deles está desenhado e tal,
o traje desse mergulhador, que tem uma escapando e tal, que a ideia que ele propôs era para atingir gravemente a frota turca, que tinha ocupado Lepanto já há uns tempos, né, cara? E perforando os cascos dos barcos inimigos e tal. Um ponto interessante é que depois eles provaram com êxito a invenção nos canais de Veneza, ele decidiu não levar à luz esta arma nova. E daí ele escreve algo assim como: não se deve divulgar o sistema de permanecer debaixo da água para evitar que a maldade dos homens seja aproveitada para afundar os barcos junto com os homens que estejam dentro deles e tal. E daí tem esse lado de influência. Quem não? Quem, né? Quem pode duvidar que o, o nosso querido Julião não tenha sido muito influenciado pelo Leonardo, né? Sim, concordo. Inclusive tem uma parte que daí não é nos livros do Leonardo, sim, mas no único filme que eu assisti que é baseado num dos livros do Leonardo, que eu já te comentei isso, até no episódio do Júlio Verne, que foi aquele filme do Jackie Chan do Volta ao Mundo em 80 Dias. Que ele chega, que daí não é no livro, que ele chega, no final ele chega em Londres, se utilizando de um desenho, né? Ele monta ali uma aeronave, né? Seu avião, que é muito parecido com o que a gente tem ali escrito no Tratado do Voo dos Pássaros, do Leonardo, né? Que, só, claro, algo interessante que tem no Tratado do Voo dos Pássaros, que dá para fundamentar as futuras máquinas voadoras, como a gente teve ali no nosso querido Volta ao Mundo em 80 Dias, no filme do Jack Chan, né, cara? Que é muito engraçado. O Leonardo, ele utiliza ele não pega as asas dos pássaros, ele utiliza as asas do morcego, por causa das membranas das asas do morcego. E esse é um simples legado para um verniano que nem eu. E já que o The Wells é um verniano apostólico leonardiano, eu trago para vocês, para te terminar esse episódio, essa pergunta: como podemos romper paradigmas e redefinir o nosso entendimento do mundo? Complexo. Eu sei que é complexo, é por isso que eu trouxe essa pergunta. Tu achou que ia ser o quê? Turma do Chaves? Eu posso responder com uma... Outra pergunta. Não, com uma piadinha, um conto, dependendo de quem preferir que seja, do próprio Leonardo, que tá em um dos seus escritos e tal, que é uma piadinha assim. É uma piada que está escrita, então, é a piada do Leonardo, não sei se ele criou ou ele escutou, sim? E diz que um certo dia perguntaram a um pintor e por que se ele fazia figuras tão belas, né, que eram imagens mortas, né, cara, porque eram pinturas, sim? Se ele conseguia fazer as imagens mortas, as imagens tão belas assim, como ele conseguindo fazer as imagens tão belas, ele conseguiria ter filhos tão feios. Daí o pintor responde: é que os filhos eu os passo à noite e os quadros eu pinto durante o dia. Tá aí. Eu vou ser bem sincero, essa pergunta aqui não é para nós, é para o público. Então, quem estiver assistindo, escutando aí, pensa sobre isso. Talvez isso possa ajudar a refletir sobre a tua própria vida aí. Pode estar buscando alguma coisa que ainda não encontrou, né? Então, é verdade. Eu queria falar uma coisa sobre o Leonardo da Vinci antes de acabar o programa, sabe? Por favor. Se vocês me permitirem, obviamente. Essa imagem é muito emblemática. E eu fiquei pensando como seria o Leonardo. Eu sempre penso, né, como seriam esses grandes nomes nos dias de hoje, né? Leonardo da Vinci é aquele cara, né, o único cara assim que conseguiu transformar uma tarde chuvosa em uma invenção futurista e obra-prima ao mesmo tempo.
Então, se ele estivesse, sei lá, vivo hoje, provavelmente ele seria o CEO de uma startup de tecnologia, além de um artista renomado, né? Bah, Rafa, deixa eu. Peraí, Deus, deixa eu É. falar uma coisa. Coincidentemente, eu tava pensando uma coisa parecida com a tua, mas o contrário. Porque eu ia falar em seguida assim que eu não consigo ver o Leonardo hoje. Caiu aqui hoje, né? Em 2024, né? Na pica, ou caiu lá na Terra. Ninguém, na minha opinião, hoje, ninguém, tá? Em nenhuma startup, em nenhuma empresa megalomaníaca, multinacional, transcontinental, conseguiria chegar aos pés dele. Não, pois é. Não. Eu não imagino ele influencer digital. Pode ser. Por isso que eu digo que ele seria um CEO. Que agora está na época do CEO. Acho que ninguém teria capacidade. Hoje alguém que teve uma super ideia para inventar um super produto, uma super tecnologia, seria muito pouco ainda perto do que ele representou. O que ele Mas representa. eu também acho que não ia dar certo, porque ele era um cara centralizador, então não ia dar certo ele gerir um negócio. Não, eu digo que ele é um cara centralizador, então talvez não daria muito certo ele gerir uma empresa, uma startup, sei lá. Talvez ele não fosse dar certo, porque ele não teria a liberdade que ele precisava para poder imaginar esse mundo. Exato. E hoje ele não teria essa liberdade, assim, para poder refletir. É verdade. Mas aí eu trago um final, né, da explicação desse nosso episódio aqui, né, do por que ele tem esse nome. Então, no clímax da noite, quando todos os convidados estavam imersos em revelações e risadas, a Gioconda finalmente revelou o maior segredo de todos. Com um brilho malicioso no olhar, ela disse: agora vocês sabem por que eu convidei o Vitruviano para a ceia. Não era apenas para equilibrar a mesa ou para adicionar uma figura harmoniosa ao nosso encontro. Era porque, até mesmo na Renascença, os mistérios mais profundos e as maiores conexões nascem da simples vontade de ter uma boa companhia para o jantar. Afinal, um sorriso enigmático e uma ceia bem equilibrada são a receita perfeita para desvelar os segredos do universo. Olha! Se tu tá com as pessoas certas e na vibe certa, tudo flui. O universo pode mudar. E agora, falando concordo plenamente no que tu falou, e agora falando nessa questão de com as pessoas certas no momento certo e aproveitar, e aproveite, né? Vamos aproveitar sempre o presente. E citando as palavras do Leonardo, a água do rio que tu tocas é a última que vai embora e também é a primeira que chega. Assim é o tempo presente. Muito bem. Muito bem. Aproveite o presente. E com este momento filosófico da Wells, eu me despeço do Rafa e do Welzinho. Deixo um abraço para vocês e para quem nos escutou, para quem nos assistiu, aquela história, né? Quem ainda não se inscreveu, se inscreva, né? Compartilhem os episódios, é muito importante. Talvez não tenha gostado desse, mas vamos lá, algum vocês têm que ter gostado, né? Então, se simplesmente divulgar o que vocês gostaram, já ajuda bastante. Isso. E comentem, né? Comentem, né? Interajam. Falem mal, interajam. A vida aqui na Lua, ela é muito solitária, então, assim, a gente precisa de um carinho humano, de um calor, assim, afetuoso. É verdade. Pessoal, para quem nos escuta e para vocês dois, até a próxima transmissão.